Salve, salve, fiel torcida, tudo bem com vocês? Aqui é Marcinha, de volta pelo canal TV Timão. Informações, bastidores, o dia a dia do Corinthians, repercussões, polêmicas, mais um indiciado e muito mais. Sejam todos bem-vindos. Deixe aqui o seu like no canal, inscreva-se gratuitamente, compartilhe os vídeos e ative o sininho de notificações. E o alô da fiel de hoje vai para o José Alves de Mairiporã, também o José Roberto Lupe, o Claudir Toledo, o Nivaldo Souza, o Paulo César. E agradecer aqui também ao Cláudio Araújo. Gostei muito do seu comentário, pertinente, articulado, sensato, assim como o do Edivaldo Pereira, né? Também pelas palavras sensatas e pertinentes ao assunto. E agora sim as informações. Vamos falar rapidinho da repercussão aí que a música, o rapper do Depay causou, né? Com certeza o Neto, ele iria mais uma vez fomentar a polêmica e responder. Isso aí a gente não tinha nenhuma dúvida. Seguinte, o holandês, ele lançou uma música, não, rapper, né, onde alfinetou o ex-jogador e hoje apresentador Neto. No trecho, Memphis canta, abre aspas, Neto pagando de doido, vai ver que é paixão pelo game, ou cada vez que mancha meu nome, suas contas estão sendo pagas. Acho que todo mundo já sacou qual é a fita, fecha aspas. Tipo assim, né? O Depay quis mostrar que o Neto só o critica porque dá mais audiência, dá mais engajamento e ele fatura mais com isso. Resumindo, foi isso que ele disse, né? Não com essas palavras, mas é o que passou na mensagem aí. E o Neto, polêmico como é, não iria deixar barato. Ele já deu aquela invertida, já entrou, né, de voadora, abre aspas. Eu vi que o Memphis Depay fez uma música dizendo que eu sou doido, que toda vez que eu falo dele, eu pago as minhas contas. Você larga a mão de ser babaca, seu otário. Você é um idiota. Sabe por quê? Porque eu não preciso de ninguém para pagar as minhas contas. Quem precisa pagar as contas é o Corinthians. Eu, por exemplo, ajudo você, seu otário. Eu ajudo a pagar o seu salário de 6 milhões por mês. Sabe por quê? Porque eu sou fiel torcedor. Eu sou sócio há 20 anos, eu tenho cadeira, eu dou o dinheiro para o Corinthians. Sei que você fez a música, está tudo certo, irmão. Muito obrigado, inclusive, por ter me colocado na música. Mas eu não preciso ganhar dinheiro falando de você, seu babaca. Você é um cara extremamente idiota quando você fala isso. Você perdeu a noção do que é. Você está pensando que você é quem aqui, cara? Quem você está pensando que é no Corinthians comigo? Você quer comparar você comigo no Corinthians, irmão? Você vai ter que comer muito arroz com feijão. Você ganhou um campeonato paulista e não foi você quem fez o gol. Por sinal, você foi medonho na Libertadores e na Sul-Americana. Fecha aspas. Poucas horas após a declaração, né, o Memphis publicou em sua conta oficial no Instagram uma foto, né, do Neto com um nariz de palhaço e em tom irônico ele legendou, abre aspas, meu jogador favorito, fecha aspas. É desnecessário tudo isso, né? Como se o Corinthians não tivesse problemas mais relevantes. O problema também é que o Neto, ele não se contenta em medir o que foi desempenhado dentro de campo. Ou seja, as críticas são inerentes a toda a figura pública. Não tem como passar por isso incólume. Entretanto, o Neto muitas vezes, não sei se foi o caso do Memphis Depay, não acompanha aí o programa do Neto diariamente, apenas algumas coisas que eu acho que, enfim, que são pertinentes ou que a fala dele tem algum contexto que dá para ser utilizado e tal. Mas, no geral, para quem acompanha o trabalho dele, por isso eu também parei de acompanhar, que ele muitas vezes ele confunde o pessoal com o profissional, ele acaba ofendendo a pessoa e não apenas se limitando à crítica daquilo que foi desempenhado dentro de campo, ou quanto foi investido, custo-benefício, enfim, ele sai da análise das 4 linhas para ofender muitas e muitas vezes vários atletas. Não sei se foi a mesma coisa que aconteceu com o Memphis Depay, tá, gente? Enfim, eles já são hominhos, né? Eles que se entendam. Só sei que assim, no momento do Corinthians, seria mais pertinente a gente focar no que realmente importa, ou seja, né, trabalhar para que o Corinthians saia desta situação lamentável que se encontra. Tantos jogadores já passaram pelo Corinthians, jogadores que tiveram a sua relevância, que têm o seu nome escrito e marcado na história do clube, né? Dida, Gamarra, saudosíssimo Fred Rincon, entre tantos outros. Não vou nem me alongar muito no assunto de outras gerações aí, enfim. Esses que eu citei, por exemplo, resolviam sem falar besteira e sem apelar para o sensacionalismo, né?
Acho que é isso que está faltando. Mais foco no Corinthians, menos vaidade. E tem mais. Proposta bilionária chegando? Corinthians fecha com a Nike e a Adidas? Vamos saber. Pessoal, depois de várias semanas com informações sendo aventadas diariamente sobre os desdobramentos das duas gigantes fornecedoras de materiais esportivos a nível mundial que estão disputando aí para ser, a fornecedora oficial do Corinthians. A Nike já é, mas a Adidas entrou no negócio para valer e parece que os ventos estão soprando momentaneamente a favor da Nike. Isto porque a gigante norte-americana teria formalizado na última sexta-feira uma proposta de renovação de contrato de fornecimento de material esportivo cujos valores totais ultrapassariam aquilo que foi ofertado pela Adidas. Segundo informações do GE, a proposta da Nike poderá atingir, se metas contratuais forem cumpridas, até 1,3 bilhão em valores. A oferta, segundo ainda o GE, superaria os valores que foram oferecidos pela Adidas, que com metas atingidas, bônus, luvas, poderiam chegar em no máximo 1 bilhão por 10 anos de vínculo. Porém, contudo, entretanto, e esta informação é do portal UOL, após a Adidas ter ciência de que a Nike teria formalizado uma oferta com condições financeiras melhores, a empresa europeia revelou que avalia a possibilidade de se retirar aí do negócio por conta da indefinição do Corinthians. As preocupações principais dos dirigentes da Adidas versam sobre o respeito ao estouro do prazo determinado anteriormente para um retorno do Corinthians, além do risco de ser feito um leilão entre concorrentes, o que não agrada ou não agradaria a empresa alemã. Bom, não vou me alongar mais nesse assunto, A Adidas, ela não quer entrar em leilão. Ofereceu um valor, melhorou várias condições que poderiam fazer com que o Corinthians faturasse ainda mais. A Adidas deu um prazo, o Corinthians, segundo ela, não teria respondido nesse prazo que ficou acordado entre as duas partes e agora a Nike colocou na mesa uma oferta ainda melhor. O que a Adidas entende é que, se continuar assim, pode virar um leilão e eles não querem esse tipo de negócio. Agora é aguardar qual será a decisão do Corinthians. E mais, Breno Bidon no radar de europeus? Corinthians vai vender a joia da base? Vamos entender. Pessoal, soubemos que o principal clube interessado na contratação do jovem Breno Bidon é o Bayern de Munique, mas outros clubes também monitoram a situação do meio-campista. Entre eles, Milan, da Itália, e algumas equipes da Premier League. Assim, pessoal, dentro do Corinthians há um entendimento que precisa vender alguém para poder se reforçar e manter os 3 principais nomes do elenco. São eles, Rodrigo Garro, Yuri Alberto e Memphis Depay. Sem grana, não tem como atingir esse objetivo, ou seja, manter os principais jogadores. E Breno Bidon é o cogitado para ser essa venda. Segundo informações do portal Itatiaia, o Corinthians teria, em tese, estipulado um preço mínimo para negociar Breno Bidon, ou seja, cerca de 15 milhões de euros, valor mais ou menos de 94 milhões de reais. A priori, o Timão quer manter o jogador, mas não vê outra alternativa a não ser fazer fluxo de caixa. Muita gente, após essa notícia ter sido veiculada em mídias sociais, muita gente também utilizou essas mídias para criticar, dizendo que o Breno Bidon vale muito mais do que isso, que seria mais uma venda fraca, mais uma venda desastrosa. Dentro do Corinthians, a ideia é se reforçar. O técnico Dorival Júnior já pediu a contratação de 2 pontas rápidos e um lateral, mas até o momento o Corinthians não conseguiu fechar nenhum negócio. Ou seja, o Corinthians busca equilibrar as saídas e chegadas para manter a competitividade e também a saúde financeira fora das 4 linhas. Bom, e para fechar aqui da nossa parte, mais 2 polêmicas envolvendo o caso Vaidbet, O primeiro é que Augusto Melo está possesso com o seu ex-aliado Armando Mendonça, atual vice-presidente do Corinthians. O presidente afastado, Augusto Melo, chamou Armando Mendonça de Judas. Isso porque após ser publicizada, na verdade o repórter Pedro Ramiro, ele publicizou uma foto do Augusto Melo com 2 pessoas que seriam
intermediários, segundo, o Pedro Ramírez e a sua reportagem, seriam intermediários no caso Vai de Bet, que o Augusto Melo teria dito que não haviam intermediários. Pegando esse gancho aí, o Armando Mendonça chamou Augusto Melo de Pinóquio, ou seja, se referindo ao presidente afastado do Corinthians como mentiroso. Para responder, Augusto Melo, que teve Armando Mendonça como um dos seus apoiadores e seu vice-presidente, ele chamou Armando Mendonça de Judas. Augusto Melo publicou, abre aspas, sentou à mesa, bebeu, sorriu e fingiu lealdade. No fim, traiu, um Judas moderno de paletó e vaidade. E agora se faz de desentendido, como se o erro fosse coletivo. Fico alerta, Judas é conhecido, não um estranho. Quem está ao lado dele hoje será o próximo a sentir o corte da traição. Vice-presidente tem que ser vice, não estrela, não dono, não articulador solitário. Sua expulsão será inevitável. O Parque São Jorge não é palco para a vaidade e sim sagrado para o trabalho honesto e coletivo. Fecha aspas, publicou Augusto Melo. Eita! Bom, e como tudo que tá ruim sempre pode piorar, a Polícia Civil de São Paulo concluiu o inquérito do caso Vai de Bet e indiciou mais um nome que esteve vinculado ao Corinthians. O nome de Yoon-Ki Lee, que foi o diretor jurídico à época do contrato que deu todo esse rolo. Bom, inquérito concluído, Agora o relatório policial segue para o Ministério Público e se o fiscal da lei entender que há justa causa para a propositura de uma ação penal, os investigados em sede policial poderão ser acusados formalmente se o Ministério Público entender que há justa causa para a propositura de uma ação penal. Mas, se o Ministério Público também, os promotores entenderem que não é justa causa, aí eles formalizarão pedido para que o inquérito seja arquivado. Galera, nesse nosso encontro ficaremos por aqui. No próximo a gente leva mais informações para vocês. Não se esqueçam, deixe o like no canal, inscreva-se gratuitamente, compartilhe os vídeos e ative o sininho de notificações, porque aqui é Corinthians.